Oi, eu sou Luiz Alonso e nesse vídeo tutorial eu vou mostrar para vocês como criar uma prancha, uma folha dentro do Revit e criar um PDF a partir dessa folha para você levar para uma gráfica ou imprimir em uma impressora de grande formato, qualquer coisa assim. Uma vez que você tenha tudo configurado dentro do Revit, o processo de impressão e de criação de pranchas é bem simples. Mas o trabalho para você configurar, para você ter a sua prancha prontinha e você ter o seu computador pronto para imprimir PDFs a partir do Revit pode demandar um pouquinho de trabalho que eu vou tentar passar da maneira mais simples aqui. Vamos partir. Eu vou presumir que você tem um projeto pronto que você fez seguindo um tutorial ou fez aí seguindo, enfim, qualquer fonte de conhecimento que você tenha feito o seu projeto e agora quer saber como imprimi-lo. Primeiro, vocês vão ver aqui no Project Browser que dentro nós temos várias vistas aqui que nós já vimos em outra ocasião na interface do programa. Nós temos aqui Sheets, que seriam folhas. A gente pode ver que está vazia essa região aqui. Então, o primeiro passo para imprimir qualquer coisa no Revit é criar uma folha. A gente faz isso através do menu View e aqui Sheet. E ele vai criar uma página para o nosso documento. Eu não tenho nenhuma família de folhas carregadas aqui, que ele chama de Title Blocks. Então, vamos carregar uma família padrão do Revit. Quando a gente manda ele carregar, ele já abre a biblioteca padrão do Revit. Se você não tem esses arquivos, tem outro tutorial no nosso site que ensina como obter toda essa biblioteca diretamente do site da Autodesk. O que interessa aqui pra gente é Title Blocks. Eu vou pegar aqui uma folha A3 simplesmente para usar como exemplo. Você pode usar o mesmo princípio para fazer uma folha A0, A3, A4, qualquer formato. Vou carregar. Ok. E pronto, ele já criou uma nova folha 3. A gente pode ver que não é interessante usar uma folha com a marca da Autodesk, com tudo em inglês e configurações que não são as que nós estamos acostumados a trabalhar. Como que a gente pode personalizar, então, esse material? De duas formas. A primeira é clicando na folha e dando um Edit Family. E a segunda seria abrindo diretamente o template de folhas do Revit. Eu já deixei separado aqui a pasta que eu baixei diretamente da Autodesk. E dentro do Metric Templates, em Title Blocks, eu vou ter todas essas folhas. Então, como a gente começa a trabalhar com isso? Se você for ver aqui, nós temos diversas informações nessa folha. Escala, e temos um número aqui pré-determinado, data, número do projeto. Se você clicar neles, a gente vai ver que existem dois tipos de objetos principais: o texto e o label. Eu já vou falar para vocês a diferença deles. Além disso, nós temos linhas grossas e finas, mais informações em label e uma imagem rasterizada, que pode ser o logotipo da sua empresa ou qualquer imagem que você queira. Então, como começar a personalizar isso? Eu gosto de começar a trabalhar com o meu template vazio. Então eu vou selecionar tudo. Se você apertar o Tab em cima de qualquer seleção, ele vai te selecionar toda uma cadeia. Se for paredes, ele vai selecionar as paredes. Aqui no caso são as linhas da borda. E se eu apertar Shift, vai aparecer um sinal de menos, querendo dizer que eu quero tirar isso da seleção. Pronto, tudo que fazia parte dessa borda e agora dessa não vai ser apagado quando eu apertar Delete. E agora a gente tem um template vazio para trabalhar. A gente pode ver que quando nós estamos editando a folha, o menu aqui em cima fica um pouco mais limitado, porque a gente não precisa de todas as ferramentas que tem dentro do Revit para criar uma simples folha.
As dimensões eu utilizo para saber o tamanho da folha que eu estou trabalhando, que no caso aqui é um A3, mas você não vai querer colocar dimensões dentro do seu template, porque as dimensões vão variar de acordo com as vistas do seu projeto. Isso é só uma referência aqui dentro. O principal que a gente vai usar é o line, e aqui eu tenho todos os tipos de linha, uma linha grossa, linha de título, linha fina, linha média e uma linha invisível. Vou criar um selo muito simples, só para mostrar os principais conceitos na criação de uma folha. A partir desse conceito, a partir disso você vai conseguir aplicar para qualquer folha mais complexa, mais simples e em qualquer tamanho. Quando você seleciona as linhas, você pode escolher aqui o tipo de linhas, mais grossas ou mais finas. Vamos chegar um pouquinho mais perto para conseguir ver a diferença. Tá. Mas vamos deixar as linhas finas. Agora eu vou colocar aqui o que a gente chamou de label e o texto. Qual que é a diferença que eu falei para vocês? O texto é um valor que vai sempre estar constante. Então, se eu, por exemplo, colocar escala, essa é uma informação que todas as plantas têm, mas o número dessa escala pode variar. Às vezes você tem plantas em 1:50, em 1:100, 1:5000. E como que o Revit vai saber qual é o valor correto para isso? Através do label. A partir do momento que você tem o texto, você vem aqui, Create Label, clica em algum ponto, e o que ele vai te dar é uma janela com as opções para qual label que você quer. O que são label? Labels são informações que você tem dentro do Revit. São informações que você tem dentro do Revit, você pode configurar e essas informações são puxadas quando solicitada automaticamente. Por exemplo, o endereço do seu projeto, data, nome, número, o status, a escala, número da folha. No caso, eu quero esse label Scale, que seria a escala. Aqui, se eu tiver mais algum label, que é uma prática que eu não costumo adotar, o spaces é o número de espaço que vai ter entre label e outro. Aqui, se eu quero algum prefixo antes desse label, ou algum sufixo. Esse break é se eu vou ter uma quebra de linha entre os diferentes labels. E o sample value é o valor de referência. Por exemplo, se eu for tratar de escala, eu vou colocar aqui um valor 1 até 500. Eu trabalho com escalas no máximo até 3 dígitos, por exemplo. E é esse o espaço que eu preciso para o meu label. Eu vou clicar em OK. E aí vai aparecer o label que eu criei. Você pode reparar que o mouse continua querendo criar um label aqui. Então eu vou apertar ESC 2 vezes aqui para eu poder mexer nesse label. E o que vai acontecer então? Quando eu tiver isso aqui dentro do meu projeto, a escala vai ficar constante e o label ele vai puxar de acordo com a folha, com o desenho que eu colocar aqui automaticamente. Eu vou colocar aqui também, só para fixar, a data. Isso aqui poderia ser qualquer tipo de informação, como a gente viu as que tem disponível dentro do label. Então a data, eu vou vir aqui em Date, Project Issue Date, depois a gente vai ver a diferença. E vou colocar aqui o valor genérico.
Eu sei que nós não temos um mês 13, mas é só para marcar o espaço que ele vai ficar aqui. Então a gente vem aqui e fala, nossa, mas está muito grande esse texto. Como que a gente altera o texto? Para alterar as propriedades do texto, é bem básico. Aqui nós temos ferramentas que são familiares para qualquer pessoa que já mexeu com um editor de texto, que é o alinhamento no centro, no meio e à direita. E aqui dentro das propriedades, para você ter acesso ao bold, itálico e o sublinhado, você precisa selecionar o texto, não apenas a caixa. Agora, para mudar outras propriedades do texto, você pode vir aqui, Properties, você vê que já tem vários textos de vários tamanhos pré-especificados, e se você precisar de algum outro que não esteja aqui, é só dar um Edit Type, Duplicate, dar o seu nome. E então você vai poder escolher a sua fonte, o tamanho do texto, o negrito, itálico, largura, cor, enfim, esses fatores, essas propriedades comuns à maioria dos textos. Como eu não quero mudar nada disso, eu vou dar um cancelar e vou continuar do jeito que está aqui. Vou criar mais uma linha aqui, só para fazer uma divisão entre esses dois valores. E vou estender essa linha para quê? Com certeza, todo mundo que estiver trabalhando vai querer colocar o logo do seu escritório. Quem estiver apresentando isso para uma faculdade, o logotipo da faculdade. E a gente faz isso através do menu Insert. Você pode importar um arquivo CAD, caso você tenha o seu logotipo em formato CAD, ou você queira inserir qualquer selo, qualquer coisa que você tenha pronto em CAD, ou você pode inserir uma imagem. Pronto, carreguei uma imagem e agora eu coloco ela aqui. É lógico que isso não é um logotipo que foi preparado para isso, mas é só para vocês verem como que se insere uma imagem. É muito simples, você clica nela, dá um resize, você pode usar setas para ajeitar ela em qualquer lugar, e você tem esse selo super bonito. Vamos carregar ali para o projeto, mandar ele sobrescrever esse A3 que nós já tínhamos gravados aqui. Como eu não tenho nenhuma informação, nenhum desenho aqui, ele não está puxando nada. Da onde ele puxa essas informações? Bom, primeiro, a gente vai ver que agora no menu Sheets, a gente tem um sinalzinho de mais, e aqui a folha que a gente acabou de criar. Se você clicar na folha, você já tem diversas propriedades. Nenhuma dessas eu estou puxando aqui, mas você vê que tem você pode ver que você tem o nome da folha, número, a data, foi conferido por quem, desenhado por quem, aprovado por quem, as dimensões, novamente aqui a data. Isso aqui é a data que ele foi impresso e finalizado, e esse aqui seria uma data que você pode escolher à vontade. Isso é puxado automaticamente do sistema e aqui você escolhe. Vamos supor que você tem uma apresentação na segunda-feira e você quer que apareça que foi impresso na sexta. Então você vai mudar aqui e você não vai usar esse timestamp. Aqui vai aparecer o autor e aqui quando tiver disponível o arquivo, o caminho do arquivo dentro da impressão. Então, vamos pegar uma vista que a gente tem aqui.
A vista 1 está na escala 1:50. Vamos voltar lá para a nossa folha. A gente vai simplesmente vir aqui no Project Browser, clicar e segurar e arrastar de volta para a folha. É bem simples. É só clicar e está posicionado o nosso desenho. A gente pode ver que tem alguns elementos que estão saindo aqui para fora. Você pode vir e mudar a escala desse desenho. Opa. Para você ter tudo isso. Aqui é uma linha de título que o Revit já traz dentro dos padrões dele. Eu, por hábito meu, não gosto de trabalhar com essa linha de título do Revit. Não tem nada de errado, ele vem com número de detalhe aqui, título e tudo mais. Eu prefiro inserir essas informações manualmente. Aqui você pode mudar para ver o título ou não. Em Edit Type, Show Title, No, OK. E ele não mostra mais o título. Agora vamos supor que eu estou trabalhando aqui nessa escala. Esses elementos que não cabem no projeto não são muito significantes. A informação mais importante está aqui. O que a gente pode fazer? Ajustar isso. Quando você clica em algum desenho que está inserido na sua folha, você pode vir em Activate View e você vai estar trabalhando diretamente naquela planta. E as plantas, ela tem duas propriedades. Essa região Group View, que seria para mostrar a região, aliás, desculpa, que seria para mostrar a região cortada, e o Show Group Region, que seria para mostrar a área de corte. A gente pode ver que a área de corte está maior do que os limites que a gente precisa. É só você vir aqui, reduzir o que você quiser. E se você não quiser essa borda aparecendo, que é claro nós não queremos, é só vir aqui e Hide Group Region. Pronto. Agora você clica de novo na folha. E apesar dele estar... pronto, só um defeitinho do Revit. Você vê que ele voltou a não editar. Agora a gente clica e a gente está mudando outras propriedades agora. Você pode ver que a escala, ele puxou automaticamente. Se eu mudar a escala aqui, ele vai mudar a escala aqui também. É claro que a gente precisa corrigir esse erro que está limitando o espaço da caixa de texto. Pronto, resolvido. Essa informação de data aqui, ele não vai puxar daqui. Por quê? Existe outro lugar que tem mais propriedades do projeto para a gente editar. Dentro de Manage, aqui Project Information. Aqui você tem algumas informações da sua organização, descrição, o nome do edifício, o autor. Aqui algumas opções de energia, de análise de energia, que nós não vamos entrar agora. E aqui essas informações de projeto. A data do projeto, o status, o nome do cliente, endereço. Então se eu mudar aqui para 13 de 12 de 2013, dá um OK, ele vai puxar a data e vai ficar no lugar adequado conforme o valor que a gente tinha colocado de exemplo. E se a gente trabalhar um pouquinho mais em cima desse template aqui, usando essas mesmas ferramentas de label, imagem, texto,
você pode ter um selo mais completo, que seja parecido com isso. Essa é uma família que eu tinha criado previamente com mais calma. Aqui, o único recurso que eu usei a mais, se você parar em cima de algum elemento e apertar Tab, você vai ver que ele vai variar entre os elementos que estão próximos. E esse elemento que eu usei foi um Filled Region, que a gente pode criar aqui. E é apenas isso, bem simples. Linhas, texto, label. Cada hora esses labels puxam uma informação diferente. E se eu carregar lá no nosso projeto e substituir nossa folha atual, a gente vai ver que tem essas informações todas para ele puxar. Se eu vier aqui, clicar na folha e colocar térreo e colocar aqui folha número 1 de 10, vou colocar algumas informações aqui. A gente vai ver que essas informações foram completadas aqui dentro dessa folha. Isso aqui é um errinho só que eu preciso consertar. Mas é isso. Vamos supor agora que você quer trabalhar no 1 a 1, fazer uma prancha. Vamos supor que esse A3 aqui é 1 a 1. Eu vou diminuir a escala desse desenho aqui. 1 para 200. Esconder essa legenda. Vamos deixar ele 1 para 100, na verdade. Vou voltar na nossa folha. E agora eu vou arrastar a planta do level 2. A planta do level 2 já estava na escala 1 para 100. E agora eu posso vir aqui também, além dessas informações de textos que a gente já tinha, só sumindo com aquelas regiões de corte. Pronto. Se eu vier aqui em Annotate, eu vou ter algumas ferramentas que a gente já tinha, que é de texto. E agora tem essas opções que estão habilitadas, que são para você colocar um texto com a seta em algum lugar. Ou então curva. É bem intuitivo, é bem simples. Aqui você escolhe por onde que ele vai estar especificando a linha dessa caixa. Se você clicar nela e remanejar depois, você pode editar com a mesma facilidade que você colocou o texto. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas você pode colocar tags também, que são outras anotações para materiais. Mas esse é o mais básico que você precisa saber agora. Você pode colocar também alguma outra linha que você precise para algum detalhe, ou então ainda uma nuvem de revisão que funciona da mesma forma que no AutoCAD, o mesmo princípio. E agora você tem uma nuvem de revisão, depois a gente vai falar sobre elas mais especificamente porque aqui você tem outras opções para você trabalhar com ela também, você atribuir responsabilidades por essa revisão e conferências e tudo mais.
Eu vou deletar ela. E agora, para imprimir, é bem simples a partir do momento que você tem isso configurado. Eu só estou aqui na minha vista. Eu vou criar mais uma folha só para mostrar um exemplo aqui da impressão. Pronto. Em qualquer uma das folhas, a gente vai vir aqui em Ctrl P, ou então no menu, Print, Print. No meu computador eu já tenho o Adobe PDF configurado para imprimir e uma impressora padrão que não pode imprimir A3. O que eu faço com A3 ou qualquer outro formato é levar para uma gráfica ou um computador que tenha impressão nesses formatos. Vamos supor que você não tem o Adobe PDF na sua máquina. Isso aqui foge um pouquinho do escopo do Revit, mas algumas pessoas podem ter dificuldade e eu vou ensinar rapidamente para vocês. No Google você digita PDF Creator e procura pelo PDF Creator do SourceForge. Eu vou fazer o download dele rapidamente. Vou vir aqui em baixar. Pronto, salvar arquivo. Ele já está aqui nos meus downloads. Eu vou abrir, executar. E aqui eu vou me manter bem breve, porque esse não é o foco do nosso programa, do nosso tutorial. Vamos seguindo a instalação padrão. A instalação agora é bem simples. Você escolhe o seu idioma, eu vou colocar aqui Português Brasil. Configurações avançadas, porque ele tenta instalar algumas coisas e a gente vai colocar aqui para não instalar, porque a gente só quer o PDF Creator. Desculpa, instalação padrão. Você pode colocar aqui direto em instalação mínima. Mais fácil. E vir aqui só selecionar o seu idioma. Avançar. PDF Creator. Eu não quero uma pasta no meu menu iniciar, você também não precisa. Não quero ícones na área de trabalho. E eu quero um menu de contexto no no Windows Explorer. Aqui ele vai perguntar se você quer um programa. Você clica aqui para falar que não. Desclica aqui para falar que não. E finalmente ele vai instalar o seu PDF Creator. Desclica aqui, concluir. Pode fechar o seu navegador. Aqui ainda não está aparecendo a nossa impressora. O que a gente precisa fazer? Vim aqui em Printer ou impressora, no caso do seu Windows, provavelmente. Você pode acessar pelo menu Iniciar, painel de controle. E lá você tem impressora. E aqui a gente vê que tem o PDF Creator como uma nova impressora. E se você for lá agora para imprimir, Ctrl P, ou então aqui no menu Print e Print, vai estar o PDF Creator. A gente precisa configurar algumas propriedades dele. Sendo a primeira o formato do nosso papel, a ordem que a gente quer imprimir e preto e branco ou colorido. Aqui em avançado a gente escolhe o tamanho do papel, que no caso é A3. Ok, ok. Aqui no Print Range a gente vai escolher as vistas que a gente quer imprimir. Eu vou vir em Select Views, porque eu não quero simplesmente
current window, que seria a janela atual, ou então a porção visível da janela atual, que seria o que tiver no seu zoom ali na hora, ou então vistas selecionadas e folhas. Eu vou vir aqui tirar os views, porque eu só quero as folhas, dar um OK, ele vai me perguntar se eu quero salvar essa configuração, eu não quero. Aqui em Settings é só para conferir se está tudo ok. A3, Landscape, se ele vai processar em vetor ou se vai ser rasterizado. Agora uma coisa muito importante que precisa ficar atento é o zoom. Depois que você configurou o papel correto para o seu tamanho de papel que você tem aqui, esse Fit to Page geralmente ele encolhe a folha para caber dentro das margens de impressão de qualquer impressora. Isso acontece o que? Ele acaba com a escala do seu desenho, então nunca vai sair com a escala correta, com a precisão que a gente precisa. O correto é você vir aqui colocar em zoom 100% e no paper placement, a hora que ele habilita, colocar em center. Essas outras opções aqui eu não costumo mexer, que seria aqui View Links in Blue, aqueles links para cortes que aparecem nos desenhos, aqui estariam em azul. Esconder planos de trabalho de referência, esconder tags que não tenham referência também, esconder as áreas de corte, substituir o que tiver em meio tom por linhas finas e esconder as caixas de scope. Raster Quality eu geralmente deixo em High, Color, então você deixa aqui Grayscale se for o caso, para preto e branco. Dá OK, vai perguntar se você quer salvar, eu não quero salvar agora. E por fim você vai vir em File. O que ele te pergunta? Se você quer criar folhas separadas ou combinar tudo em um arquivo só. Eu gosto de combinar tudo em um arquivo só. Eu vou vir aqui, mandar ele salvar no meu desktop. Opa. Pronto. Opa. E agora ele vai salvar em um arquivo só no lugar que a gente mandou. Depois que eu der OK, ele vai perguntar novamente, porque agora essa é a janela do PDF Creator. A gente não está imprimindo direto com a impressora, a gente está imprimindo em PDF. Então ele vai perguntar de novo lugar, data de criação, autor. A gente pode clicar direto em salvar. Novamente ele vai perguntar o lugar. E depois ele vai dar o nosso desenho pronto, impresso, terminado. Essas barras pretas saem porque, na verdade, eu estou usando uma versão de estudante do Autodesk. Numa versão pirata ou em qualquer outra versão licenciada que não seja para estudantes, essas barras pretas não vão sair. Isso não é um defeito, é só uma limitação da versão de estudantes. E agora a gente viu que ele puxou a escala correta aqui, 1 para 200, 1 para 100, o número da folha. Essa folha aqui eu não alterei, ele alterou, pensou que depois do 10 viesse o 11, na verdade seria 2 de 10. Então são detalhes que você tem que ficar atento e você tem que configurar essas coisas corretamente. Mas depois que você tiver tudo isso pronto, vocês viram que é só ir lá imprimir e é bem simples, tanto para montar as pranchas. Um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui, você não tem só esses textos, né? A hora que você quiser, você pode colocar aqui um texto simples também. E colocar aqui, térreo, escala, qualquer informação. E você vai ter as mesmas propriedades de texto aqui para você alterar. Aqui a gente não tem todos aqueles textos que tinham dentro da família, mas é só uma questão de você criar os textos que você quiser, que se adequem à sua necessidade.
Como eu falei durante o tutorial, os conceitos vistos aqui se expandem para qualquer tamanho de folha e para qualquer vista também. Se você tiver um corte e quiser adicionar ele, os mesmos princípios valem. Lógico, você tem que configurar, colocar na escala certa, colocar na folha certa e tudo mais, mas a mesma coisa vale para cortes ou para uma vista em 3D que você tenha do seu projeto. É isso aí, agora você pode imprimir seus projetos, experimentar e começar a montar o seu template, que é o mais importante, eu acho. Você tem as suas folhas prontas para você simplesmente ir lá e jogar e montar o seu layout da forma que mais for conveniente. Espero que esse tutorial foi longo, mas eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês em relação a esse assunto. Obrigado por assistir.